Como é que a gente define o preço certo? É fácil, nós temos que cumprir determinadas etapas e fazer isso com cuidado em cada uma delas. A primeira etapa para definir o preço é a questão de definição e entendimento do contexto que a empresa está inserida. Qual é o momento que ela está em relação ao mercado? Isso é a ponto de partida na nossa análise de marketing. Algumas situações são favoráveis e vão pressionar os preços para cima, ou seja, a empresa está numa situação favorável, ela vai cobrar um preço um pouco mais alto pelo produto dela. A empresa está numa situação desfavorável, vai cobrar preços mais baixos. Quais são as situações desfavoráveis? A gente chama de uma situação de sobrevivência quando ela está numa situação desfavorável. Os executivos entendem que aquele momento o mercado está recessivo, as pessoas não estão comprando por alguma razão, por exemplo, uma pandemia, né? Elas não compram, compram o mínimo possível, as pessoas estão com medo de gastar, elas não sabem do seu futuro, não sabem se vão perder o emprego, então elas ficam mais conservadoras, mais é, poupam mais, seguram mais seu dinheiro, não têm segurança sobre o que vai acontecer, as empresas também não têm muita segurança sobre o que vai acontecer, então elas também não investem em expansão, então as empresas ficam numa situação de mercado mais complicado. Nesse caso, elas vão querer sobreviver, simplesmente significa que elas estão abrindo mão do lucro, elas vão priorizar o pagamento das despesas mais importantes, às vezes elas não conseguem nem dar conta da despesa total da operação e elas ficam numa situação de prejuízo. O prejuízo necessariamente não quebra a empresa. Muitas empresas conseguem se planejar financeiramente para atender um período esperado, um cenário. As pessoas sabem que a pandemia vai passar dentro, vamos supor, de um ano, e a partir do outro ano vai ter uma outra experiência. Então, uma outra possibilidade do ponto de vista de negócio. Então, elas pagam muitas vezes, em alguns momentos, dependendo do fôlego delas, uma operação inviável por alguns meses para poder se manter no mercado e depois, quando o cenário ficar melhor, elas se recuperarem. Mas sobrevivência, então, implica em redução de preços e o nível de preço que nós vamos partir para estabelecer o nosso preço final já é um nível mais baixo do que a gente operaria numa situação mais favorável. Então, essa é a primeira coisa a levar em conta. Outros cenários possíveis é um cenário ao contrário da sobrevivência, que é da maximização do lucro, quando os negócios estão andando, a sociedade está consumindo, a sociedade está vivendo um momento de abundância, de safra aqui no estado, tem dinheiro entrando de mercados internacionais, de investidores, o país está bem, está próspero, e aí a empresa vai buscar maximizar o lucro. É uma outra situação totalmente diferente que vai empurrar o preço para cima, ela vai empurrar esse lucro para cima. Também tem seus problemas, suas dificuldades, porque os consumidores muitas vezes não vão estar dispostos a pagar esse preço mais alto. Outra situação é que a empresa, diferente um pouco, é quando a empresa está numa situação de mercado onde ela não é a líder de mercado, mas ela é quase líder de mercado. Vocês vão estudar mais tarde em estratégia, vão entender que quando uma empresa é líder de mercado, ela ganha de presente com essa liderança um grande conjunto de consumidores que entendem que o líder é o melhor. O raciocínio desses consumidores é simples. Bom, se é o mais vendido, deve ser o melhor. É por isso que tem essa disputa gigantesca em alguns mercados, como de cervejas, por exemplo, que todo mundo quer ser o número um, porque a cerveja que é a número um deve ser a melhor, e se for a melhor, eu também quero. E com isso, com essa posição de liderança, a cervejaria que for a mais vendida, vamos dizer assim, isso não vale só para a cervejaria, vale para todo mundo, a marca que for mais vendida, já ganha de presente um grande número de consumidores. O que significa isso? Que quando ela tiver um pouquinho menos a liderança, um pouquinho atrás do seu concorrente, ela vai fazer esforços para passar esse concorrente e ser a primeira. E isso significa que normalmente ela faz isso abrindo mão dos seus preços. Então também é uma estratégia que vai implicar um nível de preço um pouco mais baixo do que seria normalmente. A estratégia de desnatamento vale para novos produtos. Então, a estratégia de desnatamento significa quando se lança um produto, que esse produto vai custar um valor mais elevado inicialmente e com o tempo ele vai decrescendo. Se vocês querem ver um excelente exemplo sobre estratégia de desnatamento, observem o preço das televisões, tirem um tempinho para olhar na internet, qual é a televisão mais cara que tem, sei lá, deve custar uns 50, 60 mil reais, o que ela tem de tecnologia? Bom, é o top, o máximo de tecnologia que vocês pensarem,
não é um produto que eu vou comprar, nem que vocês vão comprar, mas alguém vai querer pagar 60 mil reais por uma TV. Quando essa TV que custa 60 mil reais hoje chegar a 13 mil reais, aí me procurem de novo, que eu sou comprador dessa televisão. Por enquanto, eu vou ficar esperando ela baixar o preço. E hoje eu tenho uma televisão que me custou 3 mil reais, que há uns 5, 6 anos atrás teria custado 40 mil, talvez, tá? Essa é a estratégia de desnotamento e vale para novos produtos nesse contexto específico. E a liderança na qualidade é uma situação em que a empresa está se colocando como uma empresa líder de mercado. E isso também tem impacto sobre custos da sua operação, da matéria-prima que ela usa de maior qualidade e, portanto, ela vai sofrer uma pressão de preços também mais altos do que seriam normalmente. Então, é um contexto que empurra os preços para cima. Essas são, então, os cenários e os impactos em preço da primeira etapa. Agora que a gente tem uma ideia de qual é o nível de preço que nós vamos praticar no nosso negócio, nós temos que definir qual vai ser a demanda nesse novo nível de preço, nesse nível de preço. Claro que preços mais elevados significam um achatamento da demanda e preços mais baixos significam uma demanda maior do que seria num preço normal. Tem essa relação que a gente vai respeitar, mas a gente tem que achar um número para a demanda. Quantas unidades nós vamos vender? Vender não é a mesma coisa que produzir, já expliquei para vocês, tá? Então, tem várias técnicas para isso, não importa, vocês vão ter que chegar num número, vão ter que definir. Bom, para este mês, o objetivo de vendas é vender 50 unidades e tem que ser vendido, porque em cima disso vai ser calculado todos os custos da operação e toda a parte de planejamento financeiro depende dessa informação de marketing, vital para finanças, vital para toda a organização do negócio, porque vai impactar diretamente no faturamento previsto, e faturamento previsto vocês sabem que é tudo numa empresa. Bom, como é que se chega lá então na prática? Muitas empresas fazem uma estimativa entre seus executivos. Às vezes é uma única pessoa, é um empreendedor, ele vai dizer, bom, no mês passado eu vendi tanto, mês que vem eu vou vender tanto, o mercado melhorou, piorou, eu tenho tal perspectiva, tem tal coisa entrando, tal negócio que está entrando, perdi tal cliente importante, faz um ajuste e define isso, beleza. É um jeito de fazer, tá? Dá certo? Dá, às vezes não dá, mas é o jeito mais comum, na verdade, de se fazer isso. Bom, empresas um pouco maiores que têm uma força de vendas, vai perguntar, em vez de perguntar os executivos decidirem, vai perguntar para os vendedores. O pessoal junta uma reunião de vendas lá, o que vocês acham, como é que está o mercado, como é que está, sim, não, tá bom, não sei o quê, vai melhorar, vai piorar as vendas, se faz a estimativa de vendas, então, para aquele período, com base nessa perspectiva dos vendedores. Normalmente não se faz, claro, uma previsão de demanda só para o próximo mês, se faz para um ano inteiro, depois vai se ajustando, tá? Qual é o problema dos vendedores? Os vendedores sempre puxam a previsão de vendas dele para baixo. Por quê? Porque normalmente, primeiro que eles estão comprometidos com o que for decidido, então eles têm que entregar aquilo ali, a gente vai pressionar eles para eles entregar. E segundo, porque normalmente eles ganham prêmios sobre o atendimento de 100% da sua cota de vendas, que para quem trabalha com vendas sabe muito bem o que é isso, né? Então eles vão dizer, eles sabem que dá para vender 100 unidades de um produto no mês, mas eles vão dizer, vou vender 70. E aí, quando chegar nos 70, dizer, cumpri minha meta, viu que legal, me dá meu prêmio aqui, mas na verdade o mercado aceitaria 100. Então, o problema das estimativas dos vendedores, tá bem? Então, esse é o problema da estimativa dos vendedores, tá bem? Então, ainda tem, claro, sofisticações, modelos matemáticos. Muitas empresas usam isso, não é um bicho de sete cabeças. A gente pode usar modelos econométricos que consideram a inflação e outros dados históricos da economia e fazem projeções de vendas daqueles produtos e ajustam as projeções em relação a isso. E o the best, né, que seria o top, seria usar ferramentas como inteligência de mercado que usam várias outras informações do mercado para fazer os ajustes às previsões de vendas. Pessoal, não se enganem, as grandes varejistas, as grandes empresas têm sistemas muito precisos para fazer as previsões de vendas, porque imaginem o dinheiro que circula numa Renner, numa Americanas, e eles têm um histórico muito grande para poder fazer e com modelos sofisticados para fazer ajustes com base das projeções de consumo. Tá? Uma vez entendida o número da demanda, vai ser esse número, agora nós podemos voltar para os custos e agora poder dizer, afinal, qual vai ser o custo unitário do nosso produto vendido. Muito bem, então vamos lá.
com base, né, então, no volume, número de itens que vai ser vendido, né, a previsão de vendas e faturamento, vendas de itens e faturamento. Então, a gente volta para os custos e calcula direitinho o nosso custo, né, uma visão agora com uma coisa mais concreta. Bom, o que vai acontecer como resultado desse cálculo? Nós vamos chegar num custo que pode ser o nosso custo, que pode... Bom, o que vai acontecer quando a gente chegar nesse número de vendas e poder ter o custo correto do nosso produto? Tem duas opções. Ou o custo é maior do que o nosso custo operacional, ou seja, esse produto vai gerar... bom, aí... Bom, agora que nós temos uma previsão certa da demanda, então, nós vamos poder calcular certinho o nosso custo de operação, tá? O que acontece? Pode ser que o preço de venda seja maior do que esse custo de operação, que a gente possa, que tenha espaço no mercado para colocar o produto a um preço de venda maior que o custo de operação. Ok, vamos implementar a operação e vamos acompanhar para ver se a nossa expectativa de custo, a nossa expectativa de vendas se realizou no mercado ou se precisa ser ajustado. Mas também a gente pode chegar à conclusão que o custo que a gente calculou é mais alto que o preço de venda. O que a gente faz daí neste caso? A gente deixa a empresa ter prejuízo? Não, né? Claro que não. A gente vai botar essa operação sob análise mais aprofundada. Então vamos rever o nosso processo produtivo, vamos fazer contato com os nossos fornecedores, vamos passar o processo de novo numa peneira para ver, será que não tem nada que a gente está botando nesse processo que não agrega valor para o cliente, porque a gente pode tirar fora, e o objetivo vai ser fazer com que o custo da operação, ou vamos buscar novos parceiros para fazer com que o custo da operação seja rentável aos preços de mercado. Então, cada operação dessas é tratado como um projeto, e cada projeto é avaliado. E a ideia é, claro, que a empresa entre e execute os projetos que sejam rentáveis e trazendo rentabilidade para o negócio como um todo. Esse é o papel de custos nesse momento, não no começo. Ok? Agora que a gente tem uma ideia, então, da rentabilidade que a gente vai ter com essa operação, do volume vendido, o impacto que isso tem no mercado, vamos começar a olhar para os concorrentes. O que será que eles vão achar da gente estar bombando com o nosso produto e a gente está ocupando o mercado que era deles? Será que eles vão nos retalhar? Será que eles vão deixar passar batido? O que eles podem fazer? E se eles nos retalharem, eles vão baixar os preços? Eles vão fazer propaganda? Como é que eles vão reagir? É bom a gente estar atento para isso. E essa é a hora da gente levar em conta o que eles estão fazendo. Principalmente, a gente tem que entender, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão, se nós somos os líderes do mercado ou se nós estamos seguindo um líder, se nós somos o segundo lugar. Essa posição, essa diferença sempre é importante do ponto de vista de estratégias, e o preço tem um impacto importante nessas estratégias. Agora que a gente tem uma definição do nível de preços que nós vamos operar, nós vamos pensar numa forma de operacionalizar esse preço. O que é isso, operacionalizar o preço? Bom, nós vamos comunicar dentro da empresa as nossas decisões de preço. E a gente usa uns truques, uns atalhos para comunicar para o nosso público interno como que a gente calcula o preço. Vocês vão ver. E já vão lembrar de alguns que vocês conhecem. Por exemplo, o primeiro é o markup. Não é que a gente vai pegar o custo e botar o markup em cima. Nós vamos dizer que nós fizemos, mas nós fizemos de uma forma embasada com aquilo que o mercado permite. Mas a operacionalização do preço, ou seja, como é que a gente faz no dia a dia, como a gente divulga isso para dentro da empresa, que a gente pega o custo de uma obra, de um produto, e coloca uma margem em cima. Mas isso é uma consequência. A margem foi estabelecida previamente, não é uma margem aleatória. O erro é simplificar o processo e pensar numa margem aleatória e colocar em cima. Esse preço de markup é usado na construção civil, onde a gente tem o CUB, que significa o custo unitário básico da construção civil, que é o custo, onde se coloca 10, 15,
por cento em cima, ou 50%, ou às vezes 100% em cima do CUB. Então, no mercado da construção civil, é comum nos negócios dizer esse empreendimento está à venda por 100% do CUB, ou seja, se pega o custo unitário básico da construção civil e se põe 100% e sabe qual é o preço de venda. A gente está falando sobre o markup, 100% seria o markup. É claro que 100%, vamos combinar que é uma margem que eu também queria para mim, né? Outra opção é, em vez de colocar a margem, fazer cálculos da rentabilidade de cada operação. A indústria, por exemplo, automobilística faz isso nos seus projetos. Então, se faz um projeto novo, um novo produto na indústria automobilística, os executivos calculam qual é o impacto disso no mercado e, em cima desse número de demanda de produtos estimados vendidos, eles estipulam qual é o ROI lá, o retorno financeiro sobre este projeto. Bom, e as empresas, é claro, têm políticas, elas exigem que para que os projetos sejam executados, o conselho de acionistas determina, olha, o projeto tem que ter no mínimo 15% de ROI para a gente investir esse dinheiro todo que ele exige. Qual é o problema disso também? O problema disso é que quem propõe os projetos, os funcionários da empresa envolvidos com esses projetos, engenheiros, o pessoal de marketing, eles ganham o salário deles para fazer esses projetos, ou seja, eles tendem a ter uma visão mais otimista das vendas de produtos. Então, como tudo isso, ROI, markup, tudo depende da quantidade vendida, e a quantidade vendida é estimada inicialmente. Então, essa quantidade vendida estimada para cima, inflacionada, ela vai gerar números mais bonitos, independente do número que a gente usar. No caso, a gente está usando o ROI. Mas igual está se apostando em cima de vendas estimadas, não vendas reais, e, portanto, não tem grande garantia que vai se realizar aquilo ali mesmo. Uma coisa mais consistente, mais inteligente do ponto de vista de marketing é usar o preço de valor percebido pelo cliente. Ou seja, a gente vai medir quanto que os clientes estão dispostos a pagar. Mas dá para fazer isso? Dá. Tem maneiras de fazer isso, e para adiantar para vocês, a técnica usada para fazer isso se chama análise conjunta. E se vocês tiverem a oportunidade de estudar mais sobre isso, ou tiverem interesse também, me procurem que eu posso falar para vocês mais sobre isso. Mas usando a análise conjunta, a gente é capaz de reproduzir todo o sistema de decisão do consumidor, e nesse sistema de decisão do consumidor está embutido o valor que ele dá para cada aspecto da oferta, e a gente pode, inclusive, medir o valor dado para o preço daquela oferta, e se a gente faz isso, a gente sabe que o preço tem valor positivo ou negativo, e aí, se o preço tiver valor positivo, a gente pode apostar que aquela venda vai ser feita para aquele cliente. Esse é o preço de valor percebido. Existem mais 3 métodos possíveis. Outra ideia é trabalhar com preços de alto valor. Aí eu não estou medindo a percepção do consumidor, eu estou me propondo a entregar um produto, uma oferta com valor extraordinário. Eu pego uma oferta comum e baixo muito o preço da minha operação e consigo fazer essa oferta a um preço muito mais baixo que o mercado. Nossa, isso aumenta o valor para o cliente. Lembrando que valor é custo pelo benefício. Se o consumidor tem um produto que é regular a um preço muito baixo, ele vai comprar lá. Quem aplica muito bem isso é o Big. Então, lá no Big, eles procuram fazer sempre o preço mais baixo, a operação é um enorme de uma operação, onde tem ganhos de escala de tudo que é natureza, eles pagam salários mais baixos para os seus funcionários, entende? Eles otimizam o número de funcionários para o mínimo possível, otimizam a iluminação para um mínimo de gastos possível, e isso tudo representa oportunidades de eles fazerem preços mais baixos, e com isso os clientes têm valor percebido maior. E uma derivação disso é a estratégia de preço baixo todo dia, um pouco diferente disso. É mais para a linha do Carrefour. O Carrefour se propõe a essa estratégia de preço baixo todo dia. Nessas empresas que usam preço baixo todo dia, não tem promoções e não tem descontos especiais daquele momento. É uma empresa que, como está dito no nome, se preocupa em oferecer todos os dias o máximo possível de desconto, e o cliente aprende isso e adota essa empresa, usa essa empresa para ter esse benefício no longo prazo. Preços de mercado são usados como métodos, né, de novo, de comunicação, de operacionalização do preço em determinados mercados.
que tem estruturas mais rígidas, por exemplo, mercado de cimento, mercado de aço da construção civil. Isso tem um preço que o mercado paga e os concorrentes têm uma competição muito ferrenha e o cliente percebe o produto como muito semelhante um do outro. Então, ninguém vai pagar R$ 10 a mais por um saco de cimento porque ele é da empresa X ou Y. A gente quer um cimento que atenda a necessidade lá específica da obra de fazer uma construção que tenha uma determinada resistência, e ponto. Não vale nem um pouco a pena gastar mais 10 ou R$ 50 para ter um cimento de um jeito um pouco diferente, porque isso não resolve o nosso problema. Então, quando a gente está em negócios com essa natureza, o mercado é que define, um preço médio de mercado é o que a gente vai ter que tentar atender, e a gente vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir preços acima do mercado. Embora, como toda regra tem exceção, em marketing nosso esforço é exatamente contrário a trabalhar com preço de mercado e de alguma forma agregar valor para que o cliente perceba o produto não sendo um produto regular de mercado, mas um produto especial que merece um preço superior. Você quer um exemplo disso? A própria Apple, por exemplo, consegue nos cobrar mais caro pelos computadores, não é um preço regular de um computador no mercado, a gente está disposto a pagar mais alto. Um exemplo mais próximo da nossa realidade aqui é o Gerdau, que é um aço de construção civil igual a todos os outros, que tem uma especificação técnica que ele tem que atender, não faz diferença para a obra, e no entanto o Gerdau conseguiu nos convencer que ele tem uma qualidade superior e pratica preços um pouquinho acima do mercado, se a gente for olhar como uma commodity, o mercado de aços para a construção civil. Tá? E, finalmente, tem um caso especial de preços, que são quando se trata de preços de licitação, quando a venda é feita para o setor público, que tem uma lógica completamente à parte e que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas só para vocês saberem que existe isso também e que isso tem uma forma de fazer totalmente particular. Então, vale a pena chamar a atenção para vocês para alguns cuidados, né? Um cuidado que o preço de valor percebido, a gente pode errar, se a gente errar é feio esse erro, então a gente tem que sempre estar medindo junto com o consumidor, como eu te falei para vocês, da técnica da análise conjunta. O markup pode ser ineficiente porque o método não considera a demanda atual, o método é usado porque é fácil de calcular custos, é muito mais fácil calcular custo do que estimar a demanda, então essa é uma das causas nas empresas de cometer esse erro. E quando tem retorno-alvo, como eu já disse para vocês, não considera alguns elementos de elasticidade de preços dos concorrentes também não são incorporados ali, enfim, tem algumas dificuldades que vocês têm que entender quando forem aplicar esses métodos. Ok, se a gente sobreviveu a essas fases todas iniciais, né? Então agora está na hora da gente bater o martelo no nosso preço final. Quando a gente for definir o preço final de lá para ser apresentado para o consumidor final, a gente tem que lembrar ainda que tem alguns aspectos psicológicos que envolvem nos preços, tá? Na percepção do consumidor. Nós temos que lembrar que às vezes os consumidores usam o preço para ter uma noção da qualidade do produto. Então, se eu oferecer para vocês um perfume, uma embalagem bonitinha lá, que vem bastante perfume dentro, mas que o perfume custasse R$ 20, vocês iam olhar para mim e dizer assim, esse perfume aí tá batizado, não pode ser verdade que custa R$ 20 um perfume. Então, se o perfume não custar R$ 200 para vocês, ele não é bom, tá? Por quê? Porque perfume a gente não tem lá um grande conhecimento sobre o que é bom em perfume. A gente teria que fazer um curso para saber isso, a gente não vai fazer isso, a gente não se liga tanto assim. Então, se a gente não tem muitas dicas práticas sobre como é que funciona um produto, a gente acaba se baseando em preço. Também é a mesma coisa para quem tem carro, né? Tem que abastecer lá de vez em quando. Agora vamos supor que a gasolina esteja 4,20, sei lá, 4,20, vamos pegar como preço de referência. Se você chegar num posto e estiver oferecendo gasolina para vocês a R$ 3, vocês vão dizer, essa gasolina aí está batizada. Por que isso acontece? Porque vocês não tem como medir a qualidade da gasolina que está indo para dentro do tanque do carro de vocês. E se vocês comprarem a gasolina batizada mesmo, é capaz de estragar o carro. Então vocês não querem correr esse risco, então vão pagar o preço médio de mercado um pouquinho mais para baixo.
se tiver uma oportunidade, mas desde que vocês tenham garantias que esse produto está adequado. O que vocês fazem, todos os consumidores fazem, é normal, claro, né? E nos dias que quando a gente tem um produto muito bom, e a nossa operação é muito boa e consegue produzir esse produto a preço muito baixo, a gente tem que introduzir no nosso raciocínio essa noção de preços mais elevados para falar sobre qualidade. Um bom exemplo ainda disso, além desses que eu dei, é o preço do Zafari. E o Zafari tem todo esse serviço que ele presta, ele também sabe cobrar mais por isso. Isso é muito importante, senão o Zafari não seria o que ele é. Se ele não cobrasse a mais pelo fato de ele ter o sortimento especial, de ele ter o serviço diferenciado na percepção do consumidor, ele ia perder essa distinção. Então o Zafari só funciona, só é muito bom, porque ele, além de oferecer um serviço diferenciado, ele é capaz de cobrar um preço diferenciado. E tem muita gente pagando isso, talvez muitos de vocês paguem esse preço para o Zafari, tá bem? Outra coisa importante do ponto de vista psicológico, é muito engraçado, porque funciona, pessoal, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, e é um tipo de uma praga de marketing, que é o tal do 2,99, 5,99, é os números quebrados, tá? Tinha uma época que os teóricos de marketing ainda tentavam dizer que não, que a gente não era para usar isso, principalmente porque dava uma ideia de barganha, que o produto perderia qualidade. Eu já vi, pessoal, propaganda de carro de luxo com um preço de, em vez de ser, sei lá, 300 mil reais, era 299 mil reais. Entende? Então, depois desse exemplo aplicado em carro de luxo, dizer, usem isso em tudo que é lugar, porque realmente faz diferença. 299 mil reais não é 300 mil, 299 mil na cabeça de todos nós é 200 mil e poucos, entende? Então, talvez não seja 200 mil e poucos, talvez seja 200 mil e muitos, mas mesmo assim é menos que 300. Então, 200 para 300 faz muita diferença. E, claro, se eu usasse um preço, uma situação mais ao nosso alcance, aí fica o exemplo dos lanches vendidos a R$ 5,99. Não é R$ 6, é R$ 5,99. R$ 5,99 é um pouquinho mais de 5, não é 6. E isso faz bastante diferença, então se usa isso direto em marketing, vocês levem em conta isso também ao estabelecer os preços.